Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje a gente vai fazer mais um replay de mercado. Nosso replay nós fazemos no índice futuro. Fizemos no último dia 13, agora nós vamos fazer o dia 14 do 4 e a gente vai iniciar aqui com as nossas análises, ok? Então, no nosso último vídeo, nosso último replay, até o momento nós não conseguimos pegar nenhuma operação, que acabou ficando numa situação muito desconfortável no meu operacional. Estava com um range muito extenso, os candles com uma grande volatilidade, tá? Mas aí vamos ver se nosso replay de hoje a gente consegue alguma operação dentro do nosso gerenciamento de risco, né? Que nosso gerenciamento de risco baseado em um contrato, né? E a gente vai fazer as operações que aparecerem, com um stop de aproximadamente 200 a 250 pontos e um alvo de 2 para 1. Então nós tivemos aqui a abertura do primeiro candle no fundo do dia, já foi um movimento bem forte o candle comprador, e nós temos que analisar que acabou sendo um dia, um final de dia bem lateral do índice na data do dia 13 e agora no dia 14, está abrindo próximo ao fundo do dia anterior. Então o que nós temos como premissa de operação, né? Ordens no fundo anterior, verificar se ele vai dar continuidade e buscar a máxima do dia anterior, ou se em algum momento até a abertura dos mercados da bolsa, né, de índice à vista, ele vai nos dar alguma chance de reversão ou vai mostrar alguma reversão para a gente, tá? Porque até por volta aí das 9:30 da manhã, quando já começa a abrir os mercados, tem um grande índice de reversão. Vamos aguardar aqui, vamos medir quanto que foi o range do dia anterior. Então, se for um range um pouco pequeno, de 1.800 pontos, né, 1.188 pontos, desculpa, um range bem pequeno. E esse primeiro range aqui já tem 300 pontos já. Quase um quarto já do tamanho do range do dia anterior. Nós vamos aguardar e ver se ele vai dar alguma operação dentro do nosso gerenciamento de risco. E, e aí a gente mostra para vocês qual foi o pensamento, qual foi o princípio que eu utilizei. Então, você pode ver que nos dias anteriores, ó, no final do dia, os candles estavam bem menores do que esses dois primeiros candles que estão já iniciando o dia. Já mostra que existe uma volatilidade. E também no dia 14 do 4 é uma sexta-feira. Então, na sexta-feira é um dia que ele pode mostrar todos os contextos que aconteceram durante a semana. A semana teve contexto lateral, em alguma parte do dia esse movimento pode ser lateral. Se for um movimento de tendências, se a volatilidade foi grande, foi baixa, então na sexta-feira é uma junção da maioria dos movimentos que aconteceram durante a semana, né? Porque é o fechamento do candle semanal. Então, dependendo do formato que o mercado vem dando para a gente, né, a gente pode verificar se esse candle semanal ele vai fechar para cima ou para baixo, vai deixar um pavio ou não vai ser um candle de tendência ou não, tá? Então, a gente olhar o semanal desse índice,
Então ele está mostrando para a gente que tem a tendência em fechar em alta. Então o mercado veio numa tendência de baixa, né, no semanal, e esse candle 15, né, tá sendo o que no semanal, ele está fechando na sua, tentando fechar na sua máxima. E então ele vai nos mostrar que provavelmente vai ser um dia de bastante movimentação de alta, ou ele pode deixar, como o semanal está numa tendência de baixa, ele pode vir para as mínimas e romper essa mínima para aumentar aquele pavio lá do semanal. Certo? Então, é o que nós temos para hoje. Vamos tentar ver se o mercado dá uma oportunidade para a gente. Então, como eu disse para vocês, ó, o mercado já 9h20, ele começa já a desenhar uma possível reversão, né? Então tem até 10h30, desculpa, só corrigindo, que é o horário de abertura dos índices brasileiros e americanos, 10h30, pô. E aí ele fica nessa tentativa de montar um cenário, um contexto. Então, entre o Candle 1 e o Candle 3, houve uma tentativa de abertura de gap. Aqui, né? Mas já veio foi sendo fechado pelo Candle 4. E aí o que a gente pode imaginar é que esse Candle 1 ele ganhou dinheiro, vamos ver se os compradores nesse Candle 1 ganham dinheiro. Não, não ganhou dinheiro, eles estão presos ainda. Então, se a gente for pela regra dos institucionais, né, que é o 1 para 1, ele ainda está preso, esse candle aqui. Quem comprou, né? Quem se posicionou nas compras. Vou deixar marcado aqui. Vamos ver se ele vai. E aí também nós temos aqui um candle negativo. Os vendedores, ou vendedores defendendo posição, né? Marcando suas posições. Ou quem se frustrou já nessa movimentação de tentativa de alta aqui. Mas como está no fundo do dia, eu acredito que possa ser pessoas que não entraram aqui, né? Instituições que não entraram aqui tentando fazer um melhor preço para poder entrar e buscar esse 1 para 1. Se for isso, nós vamos apregoar uma ordem de compra no rompimento desse candle. Se ele vier para romper, dando uma tentativa de sequência de alta. E aí a gente pode acreditar que foi compradores comprando mais baixo para poder levar o mercado para cima. Ok? Então vamos nos posicionar aqui, dando uma corrigida de stop, ficando por 180 pontos. E aí pode estar sendo início de um pullback. Os compradores estão tentando ativar aí. Já fez a nossa entrada e tá seguindo. Opa, nossa, mas que defesa vendedora, hein?
um tiro e também já tirou a gente. Essa volatilidade extrema nesse candle set. Chegou aí lá no topo e voltou tudo, acabou tirando a gente. Aí o que que a gente espera agora? Vamos ver como que esse candle set vai fechar. Se ele fechar com um paviozão aqui para baixo, mostrando a defesa dos compradores, ó, tá vendo que os compradores ainda estão defendendo, ó. E eu vou comprar novamente. Que isso daqui pode ter sido um candle de notícia. E aí o mercado veio, deu uma porrada e acabou tirando a gente aí um movimento aí de Fórmula 1. Então, provavelmente algum acontecimento, alguma notícia que, que veio no mercado aí que deu uma estressada no, umas 9h30. O mercado acabou não gostando. Fechou, nossa, fechou bem na mínima. Fez um topo duplo aqui. E eu vou vender. Vamos ver. Não, não vou acabar, não vou vender não. Vamos ver como que esse candle 8 vai se comportar. Ixi. Porque daí a gente pode fazer uma compra na contra aqui, né? Um stop na máxima. Se ele tentar voltar aqui. Mas eu acho que não, porque ele está sendo digerido aqui. Tá tendo uma dificuldade de seguir porque é o fundo do dia, né? Dia anterior. Se ele romper, ele acaba rompendo com força. Os vendedores, os compradores, desculpa, do Candle 1 aqui, tá defendendo a posição. Vê aqui, ó. O Candle vê até a mínima do movimento e tá tentando retornar. Eu vou me posicionar no mercado aqui, porque esse movimento do Candle set foi bem forte, tá? Então mostrou aí uma força vendedora muito grande, que acabou sendo todo o movimento do Candle 1 até o Candle 4, Candle 3, né? Candle 4 mais ou menos. E aí os compradores não conseguiram voltar tanto esse movimento aqui de queda. E acabou os vendedores aqui defendendo essa posição, que é onde deixou esse pavio. E se essa movimentação do Candle 7 for dar continuidade, ele já atinge o nosso 2 para 1, porque no mínimo ele precisa fazer um 1 para 1 dele, que vai ser mais do que 600 pontos. Ó. Então daria uns 3 para 1 para a gente. E com o movimento de rompimento, né, como um movimento, quando existe um rompimento, ele tem uma grande força, ele pode dar esses 600 pontos para a gente ou chegar nos nossos 400 aqui. Então ele está tentando aí romper o fundo do dia, abrindo um gap, deixou um gap aberto aqui, um gapzinho aberto do movimento. E aí também fez um outro candle fechando na mínima.
medir esse candle aqui. E se esse candle 9 fazer já ser 1 para 1, ó, vai ser quase próximo da região do 1 para 1 do candle 7. Tá, galera? Então, uma região aí muito interessante. 150 pontos, 170 pontos já. E vamos tentar fazer nosso 3 para 1 aí, aproveitando esse movimento do candle 7. Quem opera com 2 contratos, mais de um contrato, já imagina-se que possa fazer sua parcial no 1 para 1, mas o meu conceito eu prefiro o 2 para 1. E aí uma coisa que eu esqueci de medir com vocês aqui, vou até corrigir aqui, é o range, os 25% do range dia anterior. Esse também ele chega próximo a esse 2 para 1 nosso. Aí também chega. Seria os nossos 400 pontos, ó. Que pode ser uma região de falha do movimento de rompimento do fundo, tá? Então, por segurança, né, quem tiver no seu operacional mais arrisca, esses 25% aqui seria a região de falha do movimento. E aí já pegaria o nosso 2 para 1. Vou colocar esse stop aqui no fechamento desse gap, 130 pontos. Que é uma região de fundo, né? Então, movimento topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Se a gente for olhar isso num gráfico de 1 minuto, você vai ver certinho esse movimento. Essa movimentação topo e fundo. Um gráfico de menor, de fractal menor. E aí também pode ser uma wedge formando, né? Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. E aí entra naqueles horários que eu acabei de falar para você, que são até 10 horas, 10 e meia, é uma grande probabilidade de haver reversões. Então, o dia iniciou subindo, já reverteu. Agora ele já está fazendo 3 puxadas, né? Que é um padrão de reversão, wedge, né? Ou cunha, como trazendo para o português. E ele pode reverter tudo e falhando nesse fundo. Nós vamos aguardar e ver o que o mercado vai nos proporcionar. E a wedge ela não precisa ser um pullback, né, para confirmar essas ondas. É só você ter um movimento contra. Então, aqui houve um pullback, né, rompeu para trás, rompeu para trás, rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, desculpa. Já aqui no candle 7 e candle 8, não teve esse rompimento do candle 9 para trás, mas no fractal menor você pode ver que entre o candle 7 e o candle 9 houve um movimento de alta e depois voltou a descer. E aí agora o mercado, a partir do candle 10, já começou a criar uma lateralidade, né? Não chegou então está na região aí também dos 25% de stop do candle 1, né? Tem muita gente que coloca o stop atrás e tem instituições que colocam o stop mais afastado. Pode ser que estejam com o stop no diário, no 15 minutos maior, e aí já. Então,
Tá buscando ó, nosso 2 para 1. Pegou o nosso 2 para 1 e arrastar o stop aqui para trás desse topo aqui. O candle 11 tentar alongar, mas não deu muito tempo. Mas se vocês imaginarem, ó, foi lá nos... Se vocês lembrarem do que eu falei, ó, foi buscar lá, tá vindo buscar o 1 para 1 do candle 7. Já buscou provavelmente o 1 para 1 do candle 9. Vamos buscar também 1 para 1 do candle 9. Lá. Os vendedores do candle 9 que entraram no movimento do candle 9 já tá buscando o seu 1 para 1. Tá finalizando. E quando pega-se, né, o stop gain é a operação inversa. Então, se eu estou vendido, ele vai me dar uma compra. E aí é esse movimento do que o candle faz. Ele retorna um pouquinho, né, como se estivesse deixando um pavio. E aí quem está mais confiante senta a mão e começa a descer com o candle. Ó. Dá para a gente fazer 600 pontos tranquilo. Mas é assim, galera, é gerenciamento de risco. Se você se propôs a fazer aquilo, faça. Tá ok? Então a gente pode tirar aqui. E aí, vamos ver o que, que o movimento nos vai fornecer. Então também está a montagem do range 18. E aí, o que, que a gente tem que notar muito? E provavelmente esse movimento todo aqui, ó, do candle 3 ao candle 4, ó, já chegou perto do range do dia anterior, ó. Foi 1.200 pontos aproximadamente, e aqui já está no 1.300. O que, que pode acontecer? Ele retornar para manter a média do range do dia anterior, ou ele vai buscar aquilo que eu te falei, movimentações com ranges maiores. Então, se teve uma segunda, uma terça com um range de mais de 2, 3 mil pontos, ele está copiando essa movimentação. Então, está deixando um gap muito bom aqui, ó, de dominância vendedora. Então, não vou marcar ele ainda aqui, porque aqui no 14 ainda está em formação. Segue o movimento de baixo. Então agora eu já consigo marcar esse gap, né, que o gap nada mais é do que o espaço entre três candles. Né? Então o candle 12 é o candle 1, o candle 13 é o candle 2 e o candle 14 é o candle 3. Então se existe um movimento direcional e não houve algum movimento contra, né, a gente chama de gap. É parecido com o gap intraday, né? Que é aquele espaço. Só que o gap intraday é aquele espaço onde não houve negociação dentro daquele espaço de preço. Aqui não, aqui houve a negociação, mas o gap é de predominância. Né? Então mostra que foi uma força vendedora, né? Onde não houve nenhum tipo de ação ou contra-ataque, como a gente possa dizer, de compradores. Né? Então, quem você pode ver que foi um candle totalmente vendedor, e aí não houve ação dos compradores. Então a gente marca esse espaçamento entre os três candles, igual aqui atrás, né? Candle 6, candle 1, candle 7, candle 2 e candle 8, candle 3. Então entre o 6 e o 8 teve esse espaço aqui onde os compradores não conseguiram ter essa almejar alguma tentativa aí de, movimento de alta.
Então agora estamos tá numa fase, né, que a gente chama de fase de rompimento. Então, candles fechando próximos da sua máxima, né? Então, se no candle, como ele é negativo, ele abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, então próximo ao seu fechamento, né? A melhor forma de se dizer, o candles fechando próximo ao seu fechamento. E aí, agora o que nos resta? É um retorno aqui próximo à média, um pullback aqui de uns 2 ou 3 candles aproximadamente, levando aqui até próximo ao gap, e aí tendo novamente uma rejeição, né, formando um rompimento, esse pullback para baixo, mostrando assim um pullback com um candle bem forte, né, também próximo ao seu fechamento, para daí a gente interpretar que essa sequência aí de rompimento, essa tendência pode seguir aí durante um bom tempo, né, essa tendência de baixa. Se a gente traçar a linha de tendência aqui também, a gente já começa a ver possível local onde esse pullback pode acontecer, né? Até no meio do gap aqui e retornar. Se ele vier até próximo aqui a meio do gap, já tem aqui a linha de resistência, né? Que é o fundo anterior. Então há uma confluência de informações e de situações que podem ser favoráveis à continuidade dessa tendência de baixa. E também pode ser que ele reverta tudo aí, e aí nossos estudos aí vão para o brejo. Então a gente está rodando aqui o replay do dia 14/4. A informação aqui já está no. A gente usa a velocidade 3x para não ficar tão longo. E aproximadamente a gente opera até por volta das 11h30, meio-dia ou 11 horas, dependendo do movimento. Ele fez o pullback, mas não foi na região que a gente imaginou. Então aqui, ó, o próprio candle 17. Vamos zoom aqui para ver com mais facilidade. Comprou para trás, comprou para cima, rompeu para baixo. Ele mesmo fez o pullback. É válido? É. Mas também é um pullback assim de muita força, né? Então, para entrar nele é meio complicado. É um pullback assim bem legal, é um pullback de 2, 3, 4 candles assim, retornando e depois vindo romper. É o que aí faz a movimentação de onda, né? Então, ele desce, retorna, depois desce de novo. Então seria onda 1, onda 2, onda 3. E aí formaria uma situação bem legal de ondas de Elliott. E aí a gente já pode começar a marcar nosso range do dia, né? Nosso range 18. Máximo aqui em cima. Já extrapolou mais de 1.700 pontos. Já foi o range do dia anterior. E o mercado está despencando com força. E e os candles também estão ficando bem maiores do que a gente gostaria, né? Então já ó, se a gente passar aqui, ó, já dificultaria a nossa entrada. Mas como a gente já tirou nosso 2/1 do dia, a gente já tem que começar a ser mais seletivo, né? E nós tivemos, se a gente olhar aqui a conta, nós tivemos o primeiro loss e depois tivemos um gain. Então ele está com R$ 44, que seria a nossa próxima entrada, e se ele desse stop, já ficaríamos 0 a 0, né? E aí já temos dentro das regras que eu utilizo, né?
O primeiro, se a gente tem um primeiro stop e depois a gente tem um gain, teria que ser uma coisa assim muito nítida na nossa frente para que a gente possa fazer essa entrada, né? Para a gente não gastar isso, porque a gente teria mais, praticamente seria o nosso último tiro para a gente ficar no 0 a 0 no dia, né? Então, o máximo aí que eu tento fazer é 3, 4 operações dependendo da situação, né? Então, se eu tiver o gain no primeiro e o gain no segundo, e o mercado tiver me dando a oportunidade de ter a terceira entrada, e aí a terceira entrada foi um loss, acabou o dia para mim, eu encerro, né? Mas aí se eu já começo com o primeiro gain, primeiro loss, o próximo um gain, aí eu já fico muito mais seletivo de buscar uma operação aí que esteja, vamos dizer assim, brilhando a estrelinha na minha cara, né? Na nossa tela aqui. Com todas as premissas desenhadas, tudo, mas não é garantido que também seja gain. Mas pelo menos a gente não fica no prejuízo no dia, né? Aqui já se formou o range 18. Nós temos aí um range de trabalho aqui para melhor para a gente. A gente tem um range de aproximadamente 2.000 pontos. É um range muito grande, né? Um range bem extenso. Dá a probabilidade aí de ele voltar aqui até mais ou menos 50% desse movimento aqui. E aí você imaginar nos tempos maiores que isso daqui é só uma perna, um primeiro movimento. Então se você pegar aí um gráfico de 60, deixa eu ver, gráfico de 60 minutos, ó. É um candle só. Tá vendo? Olha lá. Todo aquele movimento foi um candle. Candle 1 e agora que abriu o candle 2. Então não é nada. Rompimento de candle. Vou colocar de 15 minutos aqui. 15 minutos. Ó, que eu falei pra vocês. É um movimento só. Tá vendo? Foi. E ele pode corrigir, ele pode voltar mais aqui para poder descer de novo. Né? Começar a descer. Sendo como se fosse essa daqui a primeira onda 1. Aí agora está se formando a onda 2. Aí vai continuar numa possível onda 3. Um fractal maior. Então a gente tem que imaginar, ter essa visão aí como um macro, né? Então, se no movimento de 5 minutos está tendo essa movimentação, porque se a gente pegar isso aqui no movimento agora de 1 minuto, do 19 ao 20 aqui foi uma tendência de alta. Às vezes quem faz scalp já fez a entrada, já fez o gain, já saiu da operação. E agora também o que nos mostra aqui esse movimento todo? Os vendedores que estavam aqui vendidos estão se desfazendo da sua posição. E aí esse candle 20 é o que confirma isso, porque foi um candle muito bom, que é o inverso, né, da operação. Se eu estou vendido, eu tenho que comprar. Então o candle deu uma explosão aqui, deu um estouro. Né, o candle 19 fechou na sua máxima. E o candle 20 veio e engoliu aqui, ó, o stop daqui do candle 18, o stop de quem estava no candle 17, o candle 15, o candle 13 está sendo estopado quem estava nas posições, né? Quem vem descendo stop, vem acompanhando a movimentação e está pegando stop da galera inteira aqui, ó. De quem posicionou da 14 para baixo aqui, ó. Se não tirou o seu, está sendo tudo estopado. Abriu agora um candle, um gap muito grande de força, ó, nesse movimento. Agora vamos ver o que ele vai fazer, porque ele tem esse gap aqui maior primeiro de força. Olha como quem é legal, né?
Todo esse movimento deixou esse gap aberto aqui dos vendedores e agora essa movimentação de alta também abriu um gap de compradores. Agora vamos ver quem que vai ter a predominância desse movimento. Se os compradores vão empurrar o preço para cima, junto com quem está sendo estopado, né? E aí ele atingiu aí, ó, tá 50% do range, ó. Ele já atingiu aí metade do range. E aí a gente divide isso daqui como se fosse um range 18, como se fosse uma margem de rio, né? Então, desse meio para cima, possibilidade de ter muita força compradora e aqui do meio para baixo, possibilidade de ter força vendedora. E pelo jeito os compradores vão vir para anular todo esse movimento de alta. Se eles conseguirem fazer isso, aí nós entramos na nossa chamada lateralidade ampla. Desceu tudo e voltou tudo. E aí já mudamos o nosso pensamento, o nosso raciocínio, que é o que? Se ele está formando uma lateralidade ampla, a gente vai buscar aqui no topo do range 18, né? Movimentações de falha, de rompimento ou topo duplo, para poder verificar se esse movimento vai retornar aqui para baixo. Tá? Então, essa linha de tendência também já pode apagar. Esse gap aqui já foi fechado, né? Foi fechado agora, então teve negociação compradora aqui nesse espaço. E vamos aguardar e ver o que o mercado vai mostrar para a gente. Teve uma abertura de um novo gap aqui, mostrando mais força compradora. Agora a fase de rompimento está sendo inverso, né? Aí chegou numa região aqui de resistência, já começou. Então ele é uma resistência por ser o fundo do dia anterior e uma resistência por ser um fundo do movimento aqui também do dia. O fundo da abertura com o fundo do movimento de pullback aqui. Para quem trabalha com aumento de mão, eu fiz a entrada aqui, correto? E aqui é o pullback perfeito, ó. Queda de força. Rompeu para trás, rompeu para baixo. Então isso daqui também seria outro local de possível entrada. Né? Para quem não conseguiu interpretar do mesmo modo do que eu, aqui já ficaria bem nítido. Força, top. Um candle fechando no seu fechamento completo, outro aqui, o candle 7 mostrando essa volatilidade que foi lá em cima e voltou, candle 9 fechando a sua máxima, diz ditado, compradores não estão dando nem pro cheiro. Ele já tocou nessa região, já mostrou que a candle de indecisão, se vai seguir ou não vai. Ah, Rony, eu quero entrar aqui. É uma região assim meio arriscada, que para isso ele teria que fazer o mesmo movimento aqui em cima. Tentar seguir, voltar um pouco de novo, fazer um segundo topo e romper. Aí você fala, opa, agora ele não vai mais tentar ir a máxima de novo. Ele vai reverter, ele vai voltar aqui para baixo. E também ele pode fazer com esse movimento de alta uma correção e depois seguir até o topo aqui, da máxima do dia. Coisa que ele está fazendo, está rompendo a resistência, né? E seguindo até a máxima do dia.
Só lembrando, ainda tem um pequeno gap bem aqui em cima ainda aberto, ó. Não esquecendo disso. Gapzinho bem pequenininho. Mas é um gap. Não podemos desconsiderar ele. E para quem gosta de probabilidade, gerenciamento de risco, gains acima de 2 para 1, né? Então, quem gosta aí de ter seus alvos de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, já começa a ter, já precisa reduzir reduzindo suas operações, né? A quantidade de operações, de ganho nas operações, você já tem um lucro muito bom. No nosso caso aqui, que a gente faz um 2 para 1, entre 30 e 40% dos acertos já me deixa no game. E não é um game pouco, não, é um game assim bem considerável. Então, 30% aí de R$ 1.000 é R$ 300, R$ 400, entendeu? Já é uma quantidade muito boa. E aí a gente sabe, né, que o trade não é só de um mês, um ano, isso daqui é um gerenciamento para a vida toda. Então, tem que manter essa frequência, essas condições, né, por, por muito, muito tempo até ter a consistência e chegar aos seus objetivos. E para se nós fôssemos operadores com mais de 2, 3 contratos, aí faria aí dois contratos, primeiro contrato no alvo de 2 para 1, aí o segundo contrato já ia esticando ele, movimentando ele de acordo com o contexto que o mercado ia me dar, né? Então aqui no nosso caso, eu poderia ter esticado ele até 1.000 pontos ou 600 pontos, tá? Igual tava essa marcação aqui, né? Que é o Candle 13, que tá o gain dele. Tava lá embaixo também, né? Não dava para pegar esses 1.000 pontos tranquilo nesse contexto, né? Nesse dia, mas não é todo dia, né? Que a gente pega operações assim que dá ranges ou espaços de 1.000 pontos. Aqui a gente tem uma formação de topo duplo, ó. Temos um topo aqui, um fundo, subiu tudo, topo, né? Mas aí para ter uma confirmação bem legal de falar, cara, daqui não passa, essa movimentação aqui, ó, ele voltar, tentar de novo, fazer um candle de sinal, é um candle sinal que é o seu fechamento bem próximo e rompendo esse candle negativo. Aí é aquele negócio, daqui ninguém passa, igual tropa de elite, né? Ninguém vai subir. Fica todo mundo aqui que ninguém vai subir, certo? Mas vamos ver se esse movimento vai chegar aí até o nosso horário, que a gente opera aí até meio-dia, tá bom, galera? Desculpa aí, a garganta tá meio irritada. Tô gravando aqui para vocês esse replay na época de seca, né? Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e aí essa época ela é bem pesada, bem forte aqui, né? A seca, né? O inverno seco, e é dias de 40 graus. E aí haja imunidade pra gente. Então, se a gente seguir o movimento original, ele tá tentando fazer um pullback de continuidade, então
rompimento, rompeu para baixo, rompeu para cima. Vamos ficar atentos se esse rompimento vai dar continuidade. Porque ele pode romper para cima esse candle 17 e não passar dessa região aqui, ó. Quem quiser arriscar é meio complicado. Por quê? Porque o espaço aqui, ó, 500, 600 pontos para 1000. Então, ó, o que ele está fazendo? Está tentando fazer esse topo duplo que eu falei para vocês. Ó. Topo, já tem o topo duplo, pode ser um topo triplo, confirmando essa. Que daqui eu falei para vocês, daqui ninguém passa. Né? E aí vamos olhar só esse movimento de alta. Rompeu, está fazendo um pullback, rompeu para baixo. Candle 27 rompeu para cima. Candle 28 está rompendo para cima. E aí também é um range muito grande para a gente. Não tem como, dentro do nosso gerenciamento, a gente dar a entrada, que seria o rompimento do candle 17, com o stop aqui no fundo, candle 26, 500 pontos. Eu vou fazer uma loucura, né? Eu vou colocar um stop de 500 pontos para me ganhar 500 pontos, algo de 1 para 1. Não, não é o meu forte. Agora, o que eu poderia fazer é o seguinte: arriscar uma venda aqui nessa posição, uma venda a mercado, com stop aqui no topo aqui, ó, ou no fechamento desse gap, ó. Coisa que eu vou fazer. Mas o stop tá muito aqui, eu vou colocar, ver se ele vai pegar aqui isso. Minha venda aqui em cima, eu vou me posicionar aqui. Se ele vier pegar meu movimento de novo, se não, não pegou, tá rompendo para baixo de novo. Tá. Pegou aqui uma ordem, esse rompimento, ver se ele pega. Não pegou, e aí fez aquilo que eu falei para vocês. Daqui ninguém passa. Um topo aqui, topo duplo, fez pullback, subiu, rompeu para baixo, topo, topo duplo e tá seguindo. Eu vou tirar a ordem aqui. Quem conseguiu entender aí o princípio do que eu falei para vocês, né? Ele tá tentando agora brigar aqui no fundo. Opa, não deu tempo de tirar full clicar. Mas ele pegou a ordem. Vamos ver se ele vai dar consequência aí, né? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vou tirar porque acabou ficando menos de um tique atrás, né? É que o nosso stop é um tique atrás do candle, né? Puxar um pouquinho pra cá. A gente vê aqui o movimento de... Então esse stop meu aqui, ó, tá nessa região de predominância de vendedores, né? Porque deixou pavio, pavio. Mas também agora, se ele não romper o candle 29, desculpa, para baixo e seguir o movimento, ele está fazendo um fundo duplo para continuar a tendência de alta. Então, topo, fundo, pullback, né? Primeiro pullback, rompeu para baixo, rompeu para cima. Segundo pullback, rompeu para baixo. E se ele vier aqui me estopar, é a confirmação do topo duplo, certo? Desculpa, do fundo duplo. Ele vier me estopar aqui, porque daí ele conclui o movimento de pullback. Né? Que a conclusão é rompeu para baixo, igual esse daqui, ó, candle 25, 26, rompeu para baixo, candle 27 rompeu para cima, candle 28 rompeu para baixo, candle 29 manteve o movimento rompendo para baixo, e aí agora o próximo candle tem que romper para cima para dar a continuidade do movimento de pullback. Tá ok, galera? Então tá aí uma briga nessa região. E aí também, galera, é aquele. Pode ser aquele movimento inverso dos compradores. Se ele conseguir romper esse candle 26 aqui, ó, ele seguir o movimento de baixo e romper esse candle 26,
ele pode ter uma grande força de ele chegar até o fundo do dia, porque ele vai começar também a estopar todo mundo. Quem entrou aqui na emoção do movimento de alta, entrou, vou comprar, vou comprar, vou comprar, o movimento está subindo, ele pode também ser estopado do mesmo jeito do que foi a galera que empurrou aí o mercado para baixo. Então vamos lá. O 31 já está rompendo de novo para baixo. Pode ser uma formação também de uma lateralidade. Não podemos esquecer que há três tipos de tendência, né? Tendência de alta, tendência de baixa e lateralidade. Como que a gente pode confirmar essa lateralidade? Se ele fizer o terceiro pullback aí, se ele inventar de fazer um terceiro pullback, aí galera, a gente já pode abrir mão que o mercado está lateralizando nessa região, né? E aí ele está vindo aí a 250 pontos, já temos 200 pontos aí no bolso, no movimento, desculpa, no bolso não tá porque não concluiu a operação, então se não concluiu a operação não é nada nosso ainda, isso daqui é do mercado. Deixou um candle 31 muito bonito, então já foi rompido para baixo aí. Vamos tentar alongar a operação, galera, vamos ver se vai dar. Acho que não, porque ele está tentando, ó. No nosso stop aqui, ó, no nosso stop gain de 400 pontos, é o fechamento desse primeiro gap. Se ele fechar aqui esse gap, ele vai romper e ele vai descer. Porque é aquilo que eu te falei, é posição, né? Ele tá vindo aí, ó. Vai pegar mais nossos 400 pontos. Dá mais um gain pra gente. Eita, chegou pertinho. Caramba, acho que ficou um tique. Deixa eu ver aqui. 640 a mínima? Peraí. Eu tô no 630. Nossa, ficou 10. Eu tô no 630 funcionado, ele foi até no 640. 107, 640. Impressionante. Agora o que que a gente pode fazer, galera? A gente pode proteger essa operação colocando o stop aqui para trás do candle 31. Porque se ele romper esse candle 31, galera, que é aquilo que eu te falei, é lateralidade. E aí a gente perde pouco, sai da operação perdendo um pouquinho. Aí ó, ele já veio que candle 32 já é um candle de força. Ó. A galera lá dos compradores não quer deixar a movimentação de queda acontecer. Ah, por que, Rony? Você tirou o stop lá de cima e colocou aqui embaixo? Pode ser que você tome uma view ali nada? Pode. Mas na minha visão é o que? Fez o primeiro pullback, fez o segundo pullback. E se ele completar esse terceiro pullback, que está dentro das minhas regras e dentro dos meus estudos, é início de lateralidade. Certo? Então iniciou uma lateralidade depois do terceiro pullback. Fecha a operação, galera, aí já deu por hoje para mim. E aí você também mostra que é uma lateralidade, né? Que é um. Olha a quantidade de pavio do candle 23 até agora. Olha o tanto de pavio. E olha a média móvel, como que ela já está ficando. Ela já está cruzando todos os candles no meio dele. Então já é mais um indício de um movimento de lateralidade. Que essa região está ficando indecisa. Não sabe se vai comprar, se vai comprar, se vai vender. Formou o nosso terceiro pullback. Se eu quiser fechar na mão, eu fecho. Se não quiser, não fecho. Pronto, tirou a gente da operação. Certo, galera? Então, essa foi a nossa última operação. Fechamos o dia aí positivo, ganhou um pouquinho, mais ganhamos de coração, né? Um pouquinho no bolso, mas é pensando a longo prazo.
tá, galera? Então, valeu por hoje. Valeu pelas nossas operações aí, nossa leitura de mercado. Até o próximo replay do mercado. Se você gostou, não deixe de curtir aí nosso canal. Compartilhe aí com seus amigos, tá? Se tiver dúvida, pode deixar no comentário. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo replay.